Olá, boa noite. Agora são 8 horas e 5 minutos pelo horário de Brasília. Já começou mais uma edição do programa TV Sindmédico. Hoje, o nosso entrevistado é o diretor adjunto do Sindmédico DF, Tiago Souza Neiva. Tiago é médico de família e comunidade da Secretaria de Saúde do DF, médico clínico e atua no SAMU desde fevereiro de 2013. Pelo Sindmédico DF, é representante dos trabalhadores no Conselho de Saúde do Distrito Federal. Tiago, boa noite. Muito obrigado pela sua presença. Boa noite, Lucas. É um prazer estar aqui. Lembrando que você pode participar da conversa aqui com o Dr. Tiago através do Linha Direta. É muito fácil participar, veja só. Para participar é muito simples. Acesse www.sindmedico.com.br. Clique no ícone TV Sindmédico. Ao lado da janela de exibição do programa, no Linha Direta, você coloca o seu nome e a sua mensagem. Caso queira uma resposta por e-mail, digite no campo indicado. Participe e ajude a construir o seu canal de comunicação com a TV Sindmédico. Pois é, enquanto você vai participando, eu gostaria de saber do senhor, doutor Tiago, o que é a atenção primária em saúde e o que é a estratégia em saúde da família? Perguntas muito interessantes, Lucas. A atenção primária em saúde nós podemos compreender como uma atenção à saúde que deve ser o foco central de um sistema de saúde, né? É a atenção à saúde que é mais próxima da casa das pessoas e que pressupõe o estabelecimento de um forte vínculo com a comunidade, acompanhamento longitudinal, é a porta de entrada preferencial do sistema de saúde e é função central de um sistema de atenção à saúde, né? Ela não tem a pretensão de realizar todo aquele cuidado, toda a assistência de que uma pessoa precisa. Entretanto, ela deve ser o foco da assistência em saúde de um país. Doutor, a cobertura do saúde da família no DF já foi apontada como a pior do país. Essa situação mudou? Lucas, houve uma mudança, entretanto, a cobertura de estratégia de saúde da família, que é um modo de se fazer atenção primária em saúde, uma estratégia muito exitosa, muito eficaz, ela ainda é baixa no Distrito Federal. Ela está muito aquém do mínimo necessário para que a população do Distrito Federal tenha uma assistência digna. E quais são os problemas enfrentados pelos profissionais dessa especialidade no DF? Aliás, vocês estão sendo tratados como especialistas? O médico de família e comunidade é um especialista médico generalista, Lucas. Não difere de outro especialista médico, no que se refere a requisitos de qualificação, formação profissional. O médico de família, ele deve fazer residência médica ou obter o seu título de especialidade através de uma prova de título de especialista, né? Poucos médicos que atuam na estratégia da família aqui no DF são especialistas em medicina de família e comunidade. Esse é um dos problemas que enfrentamos, né? Se você tem a atenção primária em saúde, que é uma assistência muito complexa, realizada, dentre outros profissionais, por médicos que não têm a qualificação mais adequada, ou seja, que não são especialistas em atenção primária, não são médicos de família e comunidade, você não vai poder realizar a assistência em saúde com a melhor qualidade potencial. Um outro problema que enfrentamos é a carência de infraestrutura apropriada, não é? Grande parte das unidades de saúde da família, as unidades em que estão as equipes de saúde da família, essas equipes, incluindo médicos, né, são unidades temporárias, permanentes. Unidades que são casas alugadas, enfim, infraestrutura muito precária e inapropriada para assistência em saúde, né? Enfrentamos faltas de insumos, por exemplo, medicamentos, né? Nós enfrentamos dificuldades de referenciar pacientes a outros níveis de atenção à saúde, né? Como eu disse, a atenção primária em saúde ela não tem a pretensão de resolver todas as demandas, as necessidades de assistência em saúde da população. Ela é capaz de resolver a maior parte. Entretanto,
não toda. Eventualmente, os pacientes deverão ser encaminhados a outros níveis de assistência, não é? Eventualmente serão encaminhados a determinados especialistas, a atenção hospitalar. E essa continuidade do cuidado que acaba por criar uma rede de assistência em saúde, ela não é bem constituída no Distrito Federal. Ela, infelizmente, ela carece de uma melhor estrutura para que o paciente ele seja atendido em sua plenitude. Lembrando que você pode participar através do Linha Direta, vai enviando suas perguntas aqui para o Dr. Tiago Souza Neiva. Doutor, qual é a justificativa da Secretaria de Saúde para desviar médicos de família e comunidade para atender emergências? Isso não é desvio de função? Veja, o médico que atua na estratégia de saúde da família, ele está próximo, é o médico que está mais próximo possível da população do Distrito Federal, né? A gente falou aqui da cobertura, Lucas, né? E nós comentamos que a cobertura de atenção primária do DF, em especial de estratégia de saúde da família, ela está baixa. É premente, é urgente que a cobertura de estratégia de saúde da família aumente. Isso quer dizer que grande parte da população, de certo modo, ela está desassistida de serviços de atenção primária de primeira referência de cuidado, né? Bem, se essa população precisa de mais equipes, de mais assistência, de mais profissionais próximos dela, e de repente nós, ao invés de aumentarmos essa cobertura, nós retiramos esse profissional e colocamos nos prontos socorros, inclusive, em grande parte deles, carregados, né, sobrecarregados de pacientes que são de fora do Distrito Federal, nós estamos desassistindo nossa população para assistir nossa obrigação fundamental, nossa obrigação original, para assistir populações que não são do Distrito Federal, né? É absolutamente contraditório que um governo que diz que o foco da assistência é a atenção primária está desassistindo a sua população ao retirar médicos das unidades básicas de saúde e colocá-los nos prontos-socorros. Na verdade, o que deveria haver é a contratação de novos médicos, o provimento de médicos, não só para aumentar a cobertura de assistência na estratégia de saúde da família, como também nos hospitais. E não retirar um cobertor que está curto de um lugar e colocá-lo no outro. Alguém vai passar frio. Doutor, antes do Saúde da Família, o Saúde em Casa parecia ter resultados mais positivos. Mudou alguma coisa na concepção desse sistema de atenção à saúde da família? A estratégia de saúde da família, ela apresenta avanços relevantes no que se refere à concepção, né, de uma organização, de um serviço de atenção primária. A estratégia avançou muito. O que aconteceu no Saúde em Casa foi que houve um grande interesse político, um relevante interesse político, e os estudos demonstram que foi organizado de maneira muito mais sistêmica, muito mais abrangente, um serviço de atenção primária para o Distrito Federal. Naquela época houve uma lógica diferente. A estratégia de saúde da família, então, foi um avanço, é um avanço em relação à saúde de casa, mas a forma de se organizar, de se estruturar o serviço de atenção primária, naquela época, foi muito mais efetiva para assistir a população do DF. A gente recebeu uma pergunta aqui, doutor Tiago, não tem identificação, mas pergunta o seguinte: você acredita que as equipes do DF fazem medicina de família adequadamente com médicos recém-formados e com cubanos? Veja, uma pergunta muito relevante. Eu acabei de dizer que o serviço de atenção primária no Distrito Federal não é diferente no resto do país. Ele enfrenta problemas gravíssimos. Dentre eles, o primeiro que eu citei foi a qualificação do profissional médico, né? A atenção primária, Lucas, ela tem um potencial muito alto de resolver os problemas de saúde da população. Para você ter uma ideia, os estudos demonstram que até 90% dos problemas, das demandas de assistência em saúde da população podem ser resolvidos na atenção primária. Entretanto, se o profissional que está assistindo aquele local não é um profissional com a alta qualificação,
Se o serviço não é organizado, desde a sua infraestrutura básica, com insumos, capacidade de realizar procedimentos, rede assistencial, enfim, se não se dão as condições adequadas, a atenção primária ela vai ficar longe de atingir todo esse potencial, não é? A pergunta citou os cubanos. Os cubanos, eles vêm de uma realidade completamente diferente da realidade brasileira, não é? Uma das mais importantes coisas que se deve observar ao estruturar um serviço de atenção primária, em especial estratégia da família, é a competência profissional dos profissionais que compõem a equipe, dentre eles o médico, não é? Se eu coloco em uma equipe um profissional que ele não fala bem o nosso idioma, as doenças que ele está habituado, que ele aprendeu a tratar, desde a faculdade até a prática profissional, são muito diferentes das que aquela região para onde ele vai apresenta. Enfim, esse profissional não vai ter condições minimamente adequadas para fazer o melhor por essa população. Na verdade, eu considero um absurdo trazer um estrangeiro que tem problemas relacionados à língua, problemas relacionados à competência profissional, enfim, são muitos os problemas que esse profissional vai enfrentar. E o pior, não é, é que esse profissional, nessas circunstâncias, sendo estrangeiro vindo para o Brasil, nós poderíamos até admiti-lo, desde que ele passasse por um processo de verificação de competência, um processo de treinamento, de adaptação àquela nova realidade, aquele novo contexto. Infelizmente, os colegas cubanos estão sendo trazidos e não estão passando por esse processo de verificação de competências e treinamento apropriado para assistir a população brasileira, não é? Em outras palavras, nós estamos colocando remendos novos em panos velhos. Isso não vai resolver o problema da assistência em saúde no país. Pode até agravá-los. A gente continua recebendo aqui participação através do Linha Direta. A pergunta que chegou agora, doutor, é a seguinte: você acha que UPA é atenção básica? Por que parte do dinheiro da atenção básica é desviado para as UPAs? Veja, as unidades de pronto atendimento, elas foram pensadas, concebidas para um nível de atenção intermediário, entre aspas, entre a atenção hospitalar e as unidades básicas de saúde da família. Eu disse agora há pouco que a estratégia da família, como um modo de se fazer atenção primária em saúde, Lucas, é capaz de atender e, se for bem qualificada, resolver até 90% dos problemas da população no que se refere à assistência em saúde. Entretanto, as equipes de atenção primária e estratégia da família, elas não atuam 24 horas por dia, não é? Elas atuam normalmente em horários comerciais. Naquelas horas em que não há essa referência, a porta de entrada preferencial, certamente o paciente vai precisar de uma atenção à saúde, normalmente uma urgência, emergência médica, não é? Há experiências, por exemplo, de estender o horário da atenção primária em saúde, de postos de saúde até 10 horas, até 11 horas, meia-noite. São experiências interessantíssimas. As UPAs vêm, então, para cobrir preferencialmente esses horários, esses momentos em que a atenção primária em saúde na estratégia não pode ser ofertada à população. E também em casos em que o paciente não necessariamente precisa de ir a um hospital. Um outro motivo é que as UPAs elas são mais próximas às casas das pessoas, elas são em maior número do que os serviços hospitalares. Enfim, elas foram concebidas com alguns princípios que são interessantes. Entretanto, as UPAs também trazem consequências muito perigosas. Eventualmente, e às vezes muito frequentemente, quando a atenção primária não tem uma elevada cobertura, o que acontece é que a UPA concorre com a unidade de saúde da família, né? E aquela lógica, se você tem um problema, você deve ser atendido, na maior parte das vezes, num pronto-socorro ou num serviço de atenção primária. Em caso de a UPA concorrer com o serviço de atenção primária, Lucas, o que acontece é que muitas vezes o paciente prefere um pronto atendimento, um pronto-socorro em que ele vai ser visto muito superficialmente,
só uma descompensação aguda de uma condição de saúde normalmente vai ser assistida, e ele não vai ser visto como ele deve ser visto, como um ser integral, uma atenção à saúde holística, que compreende a realidade dele, que compreende, enfim, as suas condições sociais, culturais, enfim. A UPA, ela é algo que traz benefícios, mas pode trazer muitos malefícios para o sistema de saúde. Doutor, a gente recebeu mais uma pergunta do João. Ele diz: boa noite, qual a opinião do Dr. Tiago sobre a substituição de profissionais do quadro permanente do DF por profissionais temporários e de programas como Mais Médicos e Provab? Nós sabemos que um dos mais importantes atributos da atenção primária é o vínculo, aquela relação de confiança, aquela relação que acontece ao longo de muitos anos. Eu vou me ater somente a essa característica, que demonstra o quão pernicioso é esse hábito, a contratação de profissionais que vão ficar pouco tempo junto àquela equipe, junto àquela comunidade, muitas vezes 6 meses, 1 ano. Não é? Essas circunstâncias são admitidas muito temporariamente, enquanto se organizam processos seletivos, enfim, concursos para que os profissionais estatutários, profissionais que poderão ficar definitivamente naquela região e assistir a população ao longo do tempo, eles são admitidos, né? Na verdade, os profissionais temporários, eles têm uma função, e essa função é transitória, e deve ser assim. Eventualmente, eles serão necessários. Mas o que não pode se admitir é que esses profissionais que supostamente transitórios sejam prolongados demasiadamente, o que vai prejudicar sobremaneira a capacidade potencial de assistir as pessoas, cuidar das pessoas. É isso aí, continue mandando suas perguntas pelo Linha Direta, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas antes você vai ver uma reportagem sobre o concurso para médico que aconteceu no último domingo. Mais de 6 mil médicos fizeram a prova, veja só. No último domingo foi aplicada a prova do concurso público para médicos no Distrito Federal. Mais de 6 mil candidatos disputam as 665 vagas disponíveis, 1/5 do necessário. A nossa avaliação é que o concurso não veio a contento como a gente esperava. Vai entrar um pouco de médico na secretaria? Vai. Vai ajudar? Vai, não tenha dúvida. Mas poderia ser muito melhor, com muito mais vagas e de uma forma que a gente se contemplaria, o governo se contemplaria com uma maior quantidade de colegas para fechar as escalas e sair dessa demanda reprimida para que a população tenha um atendimento adequado e necessário disso. Dentre os inscritos, 338 pediatras disputam 76 vagas para provimento imediato, o que representa uma concorrência de 4,4 médicos por vaga. Na clínica médica, são 1.901 inscritos homologados, disputando 110 vagas. A concorrência é de 17 candidatos por vaga. A média da concorrência entre todos os inscritos homologados é de 9,25 médicos por vaga de provimento imediato. A partir da folha de pagamento de setembro, o piso salarial da carreira médica pública do DF é a maior do país. Para a carga horária de 20 horas semanais, o salário inicial é de R$ 9.551,87. Para 40 horas, chega a R$ 19.103,73 no primeiro nível da carreira. Sabe como o Greenpeace está no seu dia? Cuidando para os alimentos transgênicos serem rotulados. Sabia que eles são cheios de agrotóxicos? Para sugerir soluções para as mudanças do clima que andam dando susto por aí. E pesquisando políticas energéticas menos poluentes, como a eólica e a solar. Para você saber se a carne que consome está desmatando a Amazônia. Para cuidar que milhares de espécies não sumam dos mares. Nem da sua mesa. Informe-se, participe, colabore. Greenpeace.org.br
Estamos de volta com o segundo bloco aqui do programa TV Sindmédico, hoje recebendo o diretor adjunto do Sindmédico DF, doutor Tiago Souza Neiva. Doutor, gostaria de começar esse bloco perguntando para o senhor, você representa o Sindmédico no Conselho de Saúde do DF. O Conselho realmente acompanha a situação da saúde do DF? Ele está de acordo com o que tem sido feito? Não existe crítica? Lucas, a participação popular, o controle social é um dos pilares do Sistema Único de Saúde, né? A gente não pode compreender um SUS que funciona efetivamente, que de fato cumpre o seu papel, até constitucional, se não houver uma forte participação popular e o controle social. Nos últimos anos, houve algum avanço na representatividade do Conselho de Saúde, na sua capacidade de cumprir a sua missão. Entretanto, ainda falta muito. E a principal crítica que eu faço, crítica construtiva ao funcionamento do Conselho de Saúde, é a qualificação dos representantes que ali estão, né? É fundamental que o Conselho de Saúde ele atue de maneira tecnicamente muito bem fundamentada, né? Que as decisões emanadas do Conselho de Saúde sejam de fato cumpridas pelo governo do Distrito Federal, né? No que tange, claro, a gestão da saúde pública, né? Então, há muito que avançar. A gente acredita que houve avanços, entretanto, é preciso avançar mais ainda para que o Conselho cumpra de maneira mais efetiva o seu papel. Tá certo. Nós recebemos aqui a participação do doutor Álvaro. Doutor, entre em contato com a diretoria, com o sindicato, que o pessoal vai responder a sua dúvida, ok? Vamos continuar aqui com o doutor Tiago. Doutor, o governo não dá a devida transparência à gestão da saúde. Divulga até menos que em outras áreas da administração pública. O Conselho de Saúde não deveria exercer um papel de conferir transparência às ações do governo na sua área de atuação? Um dos papéis do Conselho de Saúde é exatamente atuar como um órgão consultivo e deliberativo. Dentre essas ações, o Conselho atua na fiscalização, por exemplo, da execução orçamentária, da adequação da execução orçamentária ao que o Plano de Saúde do Distrito Federal propõe. O Conselho de Saúde, através de seus membros, tem atuado no sentido de buscar cada vez mais esclarecer a atuação na saúde pública do governo do Distrito Federal. Eu acredito que o Conselho tem cumprido o seu papel e o governo tem sido, de um modo ou de outro, obrigado a esclarecer cada vez mais se a sua atuação condiz com o que está previsto, com as expectativas que lança o Plano de Saúde do Distrito Federal ou não, né? Entretanto, a gente acredita que a qualificação técnica dos membros do Conselho de Saúde é um elemento que torna complexa a avaliação mais apropriada, a avaliação mais aprofundada do que tem feito o governo, né? Nós não somos contadores, ou enfim, não somos profissionais da área da gestão, nós somos servidores da saúde, nós somos médicos, enfermeiros, enfim, nós somos usuários e nós não temos, muitas vezes, as habilidades, as competências técnicas para avaliar de maneira mais apropriada o que o governo nos mostra. Por isso eu digo que é necessário que o Conselho aprimore suas competências, né? Que haja melhor qualificação dos conselheiros, né? E que ele seja cada vez mais autônomo e representativo da sociedade brasiliense. Doutor, o médico é um formador de opinião e os que estão mais próximos das comunidades mais ainda. É o caso dos médicos de família e comunidade. Como você avalia essa interação fora do escopo da atuação médica? Eu acredito que o profissional médico, ele deve, como um profissional que tem um peso, um encargo muito relevante, social, histórico, não é? A população tem uma grande expectativa acerca do médico. Ele deve ser como os demais cidadãos, mas até mais imbuído da missão
de assistir as pessoas, não só no que se refere ao cuidado com a doença, não é? Ao cuidado para manter a saúde, promovendo, protegendo, prevenindo, mas o médico tem também uma importante obrigação, que é de esclarecer as pessoas acerca de aquela assistência em saúde a qual você está submetido é a melhor possível? Os gestores de saúde têm cumprido com a sua obrigação, com o seu papel? E, se não, o que você deve fazer? Qual o seu papel, sua responsabilidade como cidadão acerca de como ser mais dignificado pelos seus gestores, pelo seu governador? Enfim, o médico tem um relevante papel social que inclui conscientizar as pessoas acerca do que elas devem receber enquanto assistência em saúde, do que elas merecem receber e do que elas devem reivindicar, não é? Eu não estou falando aqui de defesa deste ou daquele político, não é? Mas o médico é um cidadão político e ele deve esclarecer a população do que ela deve e do que ela merece receber. Ainda dá tempo de você participar pelo Linha Direta. Você coloca o seu nome, a sua mensagem e o e-mail e manda aqui a sua pergunta, a sua dúvida para o Dr. Tiago Souza Neiva, diretor adjunto do Sindmédico DF. Doutor, a forma de implantação do programa Mais Médicos pela atual presidente da República foi uma agressão aos 400 mil médicos do país. Lá na atenção básica, para onde estão sendo encaminhados os estrangeiros? Pelo menos dizem que a pressão foi ainda maior. Até hoje, a propaganda eleitoral repete o discurso maquineísta do médico de comunidade cubano bonzinho e do brasileiro insensível. Como você percebe a reação dos seus pacientes lá na ponta? O que eu tenho observado é que o que nos indignou, na verdade, como médicos, o governo justificou a contratação dos cubanos como algo necessário. Afinal, os médicos brasileiros, eles eram playboys, eles eram ávidos por dinheiro, eles se recusavam a assistir às populações em regiões distantes, longínquas, carentes, e, portanto, seres que não respeitavam, não viam as pessoas como pessoas com direitos de assistência em saúde, deveriam ser vistas. Eles deveriam ser preteridos, então, os médicos brasileiros, em favor de médicos de outros lugares, aqueles que, por algum motivo, se dispusessem a ir a locais de difícil provimento, difícil acesso. A forma com que foi implantado, então, o programa Mais Médicos nos indignou deveras. Foi algo que desrespeitou a categoria médica e algo que acredito que os médicos da minha geração jamais esquecerão. Foi algo que tocou profundamente a nossa honra, né? Entretanto, é necessário, né, ressaltar que há áreas de difícil provimento e essas áreas elas devem, de alguma maneira, ser vistas como áreas distintas, né, e deve haver políticas especiais, bem particulares, para o provimento de profissionais dessas áreas, né. Eventualmente estrangeiros, sim, desde que verificadas as competências, desde que treinados esses profissionais, eles devem ser cogitados, né. Mas por que não os médicos brasileiros, né? Em Brasília, há médicos estrangeiros, médicos cubanos, lotados em áreas nobres, áreas que são cobiçadas pelos médicos da Estratégia da Família no Distrito Federal, né? Se o discurso, então, é que os médicos brasileiros não querem ir, por que esses médicos cubanos estariam sendo lotados, né, alocados em áreas nobres, né? Na verdade, o que a gente observa é que há certas contradições no discurso que justificou a trazida desses profissionais que não podem ser ignoradas. Por fim, eu posso dizer que a população ela está
naturalmente, ao longo do tempo, percebendo essas contradições, né? Ela está percebendo também que os médicos brasileiros, na estratégia da família, eles são pessoas normais como quaisquer outras, né? Que têm famílias, aspirações, anseios, sonhos, e eles são pessoas que assistem a população de uma maneira respeitosa, carinhosa, não é? Eles estabelecem vínculos afetivos fortes, não é? Não são aqueles vilões, não é? Muitas vezes desenhados, não é? Pelas autoridades públicas da saúde, né? Eu acredito que naturalmente as populações vão ser esclarecidas, né? E vão, assim como nós, ficar indignadas com tantas inverdades ditas, né? E eu acredito que naturalmente o programa Mais Médicos vai incorporar profissional médico brasileiro em um programa de Estado, né? Em uma carreira de Estado, melhor dizendo, que lhe permita ter condições mínimas de fazer o melhor pela população. Doutor, neste ano eleitoral, como é que você percebe a disposição dos médicos em relação ao voto? Eu acredito que, como toda a população brasileira, os médicos estão absolutamente indignados com tanto descaso das autoridades públicas, indignados com a corrupção, indignados com o imenso potencial que o nosso país tem desperdiçado, né? Sobretudo, os médicos, eles estão inconformados com essa situação que, apesar de tão historicamente antiga em nosso país, né, que tem vitimado tanto as pessoas, a gestão da saúde pública não sofrer mudanças relevantes, né? E eu acredito que os médicos vão votar no sentido de mudança da realidade, né? Nós precisamos ter consciência de que o Brasil tem um povo que é muito capaz, um povo que é muito criativo, tem profissionais da mais alta competência, não é? Nós não podemos continuar desperdiçando todo esse potencial. Nós precisamos avançar. É isso. O programa TV Sindmédico de hoje já está chegando ao fim. Doutor Tiago, eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui na edição de hoje. E suas considerações finais, por favor. Minhas considerações finais são no sentido de que você, colega médico, você tem um papel muito relevante para mudar a sua realidade. Para mudar a sua realidade, você não só tem que ser um profissional estudioso, dedicado, você não só tem que estabelecer um vínculo forte com a sua comunidade, respeitando, tratando com muito carinho, muito cuidado, mas também você deve cumprir o seu papel no que se refere a conscientizar a sua comunidade acerca do que ela de fato merece em assistência em saúde. Você tem um papel de conscientizar a sua comunidade de modo que a realidade seja transformada para melhor, obviamente. Faça o seu papel, cumpra o seu papel de cidadão consciente e que deve conscientizar aos demais, para que a gente tenha uma assistência em saúde melhor, um país melhor. Esse foi Tiago Souza Neiva, diretor adjunto do Sindmédico DF. Não se esqueça, temos um encontro marcado toda terça-feira, às 8 horas da noite, aqui com o programa TV Sindmédico ao vivo. Obrigado pela sua audiência e até lá.